Uma boa tarde a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, possa estar conosco esta tarde e sempre. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que nos foi formulado, de estar aqui com vocês, o apoio dos parnaibanos, o apoio de Janaíne, que nos hospeda, a nossa grande irmã de hospedagem, e a incondicional assistência do nosso querido coronel Oliveira, com quem nós estamos desde ontem dividindo atenções, emoções e a felicidade da feliz convivência. Depois do currículo apresentado aí, a gente fica até com medo de subir ao palco, né? Porque as pessoas esperam assim alguém com 1,80 m e vem alguém assim como eu, que precisa até de um suporte aqui para vocês me verem. Quer dizer, é algo que é a misericórdia de Deus, né? Mas eu estou aqui humildemente querendo aprender com vocês, continuar estudando, parabenizar o título dessa jornada, porque graças à minha mediunidade é que eu estou aqui. Se não fora a minha mediunidade, eu estaria hoje num outro campo, na teologia católica, de quem eu sou egregio, mas encontrei, através do chamado pela dor, através da mediunidade, as luzes que eu precisava para viver e conviver nessa existência, em harmonia com Jesus, o meu grande ídolo, a quem eu procuro viver, imitar e praticar os seus ensinamentos. Nós vamos conversar um pouco. O tema que nos foi dado é um tema realmente de muita, eu considero de muita importância, porque eu vou tentar com vocês fazer um levantamento histórico, que a mediunidade não é coisa nova, ela nasceu com o primeiro homem, né? O título que nos foi dado, não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente já encontra Jesus no seu grande, incomparável Sermão do Monte, nos recomendando isto. Então nós vamos tentar, logicamente, relembrar essa mensagem que nós conhecemos do monte, aonde há 2000 anos, num sábado, Jesus, que arrastava multidões, chegou neste local e proferiu o maior sermão de todos os séculos, de toda a história. Ele, como governador do planeta, que nos dá essa lição, esta senha em João 17,5, quando ele, em suas despedidas lá no Monte das Oliveiras, ele diz: Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Ou seja, antes do planeta Terra ser criado, Jesus já estava recebendo de Deus a responsabilidade amorável de cuidar de alguém, ou de um grupo assim meio rebelde como nós, que já vão quantos mil anos, né, de lições e ainda não praticando adequadamente como deveria. Então, no Monte do Sermão, aonde Jesus, em torno desse grande lago que é chamado de Lago de Genezaré, Jesus realizou 80% do seu ministério em torno desse lago. Aí ele, o ministério dele na Galiléia girou em torno das regiões, em torno desse lago, desde Cafarnaum, onde ele começa, Migdal, a terra de Maria de Madalena, Betsaida, Corazim, e outras regiões como Gadara, que fica do lado leste, onde ele esteve também. Então Jesus deixou para nós ensinamentos importantes e que às vezes a gente não percebe a grandeza desse trabalho incansável de Jesus, que tem tido muita paciência conosco, tem sido muito amável e
realizou e programou uma tarefa para nos resgatar. E essa tarefa de Jesus é preciso que a gente coloque ela de uma forma sucinta e resumida, porque no capítulo 1, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem do Espírito israelita, que ele diz que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Nós não entenderemos Evangelho sem Espiritismo. Eu jamais seria espírita sem Evangelho. E nós não entendemos Evangelho sem entender judaísmo, sem entender Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos os precedentes. Então nós não podemos nos prender à terceira revelação sem lançarmos mão da segunda, do Evangelho, e da primeira, onde está tudo. Então, a gente acha, normalmente, que em Jesus se resume tudo, verdadeiramente, que sim. Mas a gente não sabe derivar o cuidado que Jesus tem tido até hoje para trazer até nós a oportunidade de entender a sua mensagem. Porque Kardec trouxe a racionalidade desse entendimento de Jesus para que a gente pudesse, entendendo o ensinamento de Jesus, chegasse às raízes, que é Moisés, o grande codificador. Por isso que o Espírito israelita coloca os três numa conclusão só na sua mensagem, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso mestre leonês, Kardec, fez questão de começar o Evangelho por esse capítulo. E não foi por acaso. Tinha uma razão de ser. Kardec faz realmente uma união entre as três revelações nesse primeiro capítulo. Porque ele começa com Moisés, depois fala de Jesus, e depois ele entra com a doutrina espírita, e aí os espíritos vêm trazendo cada um a sua mensagem para nos dar toda a base que a gente precisa para entender. Então não podemos conceber que o espírita desconheça que a primeira, segunda e terceira revelação se completam, que uma não veio para destruir a outra, pelo contrário, cada uma veio a seu tempo para as pessoas compatíveis com a evolução daquela época e a necessidade de entender todo aquele processo de uma forma contínua, como se fosse um projeto progressivo, como está no capítulo da Lei do Progresso no Livro dos Espíritos. Então a nossa ideia hoje é trazer esse conceito para vocês dessa forma, porque a primeira informação que eu tive depois de espírita é que médium é todo aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Kardec não disse que médium é aquele que é espírita. Ele disse que é todo aquele que pode servir de intermediário. E é todo aquele que pode servir de intermediário não significa que seja exatamente espírita. A diferença é que na doutrina a gente encontra o suporte, o conforto, a condição de lidar numa melhor condição com essa faculdade que faz parte do homem. E que nós não pensemos nem imaginemos que vem a partir de Kardec. Não, Kardec foi o grande codificador que veio trazer a condição da gente entender melhor a mensagem de Jesus através dos textos. Porque como Moisés recebe no Sinai a codificação da primeira revelação, Jesus vem no Monte Tabor trazer ou relembrar Moisés e Elias, que viria depois como defensor do monoteísmo para a terceira revelação, e ele ali presente. Então nós temos três revelações juntas no Monte Tabor, de uma forma mediúnica, fantástica e maravilhosa. Segundo ele, a mediunidade é uma disposição orgânica, faz parte do homem, não é algo que a gente possa comprar
ou negar, ou não querer aceitar. Nós temos médiuns em todas as religiões, ok? Aqui eu tenho na história um mapa, onde nós temos aqui a Mesopotâmia, e no sul da Mesopotâmia a cidadezinha chamada de Ur, que é chamada de Ur da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Aqui, pessoal, é a primeira notícia que se tem de uma mediunidade no planeta Terra codificada, é aqui. Começa nessa cidade. Registro histórico. Antes disso não temos nada. E o que é que diz? O primeiro médium que veio trazer o monoteísmo foi Abraão, que nasceu em Ur, na Caldeia. O primeiro fenômeno mediúnico foi trazido por Abraão. No livro do Gênesis, capítulo 12, nós temos essa informação no texto original, onde diz assim, que todos traduzem, infelizmente, de uma forma incorreta, porque diz assim, ler, lerá, do verbo ralar, em hebraico, que significa ir, mas ir caminhando. Porque se eu for de carro, já é outro verbo. Se eu for com outro transporte, já é outro verbo. E o que significa ler, lerá? É o imperativo afirmativo do verbo ralar, que é ir caminhando. Vai, mas vai para onde? Lê, vá você. Só que a segunda expressão de lerá, vá para dentro de você mesmo. A primeira voz mediúnica registrada na história do planeta Terra tem um significado que, traduzido ao pé da letra, nós só podemos concluir uma coisa: ir para dentro de si mesmo. O que é? Como é que nós traduziríamos essa expressão? Vai para dentro de ti mesmo. É o quê? Reforma íntima. Então, o livro dos Espíritos não trouxe uma coisa nova, ele ratificou o que já existia há quantos mil anos atrás? Porque Moisés é 3.600 anos antes, aliás, 1.600 anos antes de Cristo. Então, de Moisés até hoje são 3.600 anos aproximadamente. Então, naquela época, Abraão já ouviu dizer, vai, te reformula, porque eu tenho uma missão para você. Vai para dentro de ti. E quando João está pregando dentro do deserto, anunciando que lá em Betânia do Jordão, ele diz, Tarrazu batechuvá, voltai-vos para dentro de vós mesmos. O que é voltar para dentro de vós mesmos? Reforma íntima. E como é que ele soube que alguém estava pedindo reforma íntima? Abraão, no caso. Ele soube por quê? Porque ele ouviu. E ele ouviu por quê? Ele estava ouvindo quem falando? Um ser humano ou um espírito? Um espírito. Então está aqui a semente da mediunidade no planeta Terra. Reforma íntima, dita por Yahvé, Deus, Elohim, Eloá, Eli, Shaddai, deu o nome que der, El, mas era uma voz que dizia para ele que ele se reformulasse para sair da terra dele. Curiosamente, todos os grandes vultos da humanidade que fizeram trabalhos especiais espirituais tiveram que sair de sua terra. Veja que Jesus saiu, não foi aceito na sua terra para fazer sua tarefa. Moisés saiu da sua terra, Abraão saiu da sua terra. Sabe por quê? Porque quando a gente sai da nossa terra, a gente perde a nossa identidade de poder, de posição social. Quando a gente sai daqui do Brasil, que vai para o exterior, que chega no aeroporto, você é um número. Você não é ninguém. Você tem que ser humilde, queira ou não queira. Tem que se reformular. Tem que estar à disposição daquele que está lhe recebendo.
Então essa é a primeira revelação que nós temos, que eu trago, onde ele ouve Yahvé, que o manda sair de Ur, na Caldeia, e ir para Canaã, depois de se reformular. Porque se você não mudar, por isso que é importante que nós hoje que estamos, por misericórdia de Deus, na terceira revelação, que a primeira a gente já viveu e não resolveu, a segunda a gente já viveu e não resolveu, agora nós estamos na terceira, aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação. E ainda estamos achando, tem gente esperando que Jesus vai voltar, ainda tem tempo. Não tem mais, a transição está aí, o processo começou. Quem fez, fez, quem não fez, não tem mais condições de fazer. Segundo Kardec, em Obras Póstumas, vai ser conduzido para um planeta, aquele que não mudou e que não aceitou o Evangelho, para um planeta de igual inferioridade no estágio que estivermos. Então, só tem essa oportunidade. Então, nós tivemos... Quando nós espíritas, porque o judeu ainda acha que só tem a primeira, os cristãos católicos protestantes ainda vivem a segunda, nós espíritas temos primeira, segunda e terceira. Nós não temos contra-argumento. Para nós só tem uma frase: Deus tenha piedade de nós. É só o que sobra. Porque não tem argumento. Recebemos tudo. Nós recebemos tudo. O que é que falta para nós? Bem, estou no time, não sou diferente de vocês, estou só levantando, né? Então nós caminhamos através da Torá, quando eu falo Torá aqui, eu falo os 5 livros de Moisés, a revelação, a descobrir grandes médios através da história. Jacó tem uma visão, um sonho, que ele era médio onírico, de uma escada que estava apoiada no chão e o seu topo alcançava os céus. Está lá em Gênesis 28, 12 a 15. Anjos ou espíritos, né, subiam e desciam por ela. Ele chamou o local de Betel. Beit em hebraico é casa, e ela é Deus, casa de Deus. Ainda em Gênesis 32, 29, Jacó luta com um anjo. Anjo aqui, gente, a palavra anjo aí é grega, mas no hebraico é malar. Malar é mensageiro. Não é uma figura que, vamos dizer assim, tenha que ser divina. Qualquer pessoa que traga uma mensagem de Deus é um anjo. Na concepção grega e na concepção hebraica é um mensageiro. Daí o livro de Malaquias, mensageiro de Deus, é o significado, porque Iá em hebraico também é Deus, e Malá é anjo, anjo de Deus. Então, Jacó marcou muita presença nesse encontro que ele tem. Eu quero mostrar a vocês, só para situar vocês geograficamente, isso aqui é Israel, aqui hoje Israel, mas isso aqui é no tempo dos patriarcas ainda, no tempo das tribos. Aí você tem aqui Edom, que eram as tribos de Esaú, Moabe, descendentes de Noé, e outras tribos. E do lado leste do Jordão, aqui está o rio Jordão, Mar Morto, Mar da Galileia, Israel. Naquela época tinham as tribos desse lado, onde hoje é Jordânia. Atualmente é Jordânia. Antes de ser Jordânia e depois disso aqui era Decápolis, que Jesus andou por aí na história de Gadara, que a gente sabe que é outro capítulo do Evangelho. Mas aqui nessa região aconteceu um fenômeno que marcou muito a história do povo hebreu, que é essa luta de Jacó no Vale do Jaboque. Onde é que fica o Vale do Jaboque? O que é Jaboque? Vamos para o parto, né? Porque de repente eu falo uma coisa, vocês podem até perguntar, e se come com o quê? Né? Mas Jaboque é um rio que nasce nas montanhas de Gileade e desemboca no Rio Jordão. Passa por dentro da Jordânia e vai ao Rio Jordão. Então esse rio, ele é, se vocês pudessem dizer, para os hebreus é um rio sagrado. A história conta que Jacó ia se encontrar com Esaú e à noite
ele ficou no rio, no vale do rio Jaboque, e apareceu um espírito materializado e lutou com ele a noite toda, até o dia amanhecer. Noite toda, está lá a história. E é um fenômeno de materialização, porque lutar com o espírito, ele tem que estar materializado. Está narrado na Bíblia, não é no livro dos médiuns, tá certo? Então, quando o dia amanhece, ele disse, deixa-me ir. Disse, não, você só vai quando me abençoar. Depois que você me abençoar, eu deixo você ir. Ele abençoou, disse, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque Israel significa lutei com Deus. Então, a partir daquele momento, qual é a consequência disso? Israel seria, a partir daquele momento, aliás, passou a ser o nome de Jacó. E quem era Jacó? Neto de Abraão, filho de Isaac, irmão de Esaú. Então, esse fenômeno, pessoal, gerou o que hoje se conhece com o nome de Israel. Então não é um local qualquer. Isso aqui é o vale, montanhas de Gileade, o vale do Jaboque. O Jaboque é um rio, não faz nem um mês que eu passei aí. Olha o rio. Essas montanhas têm pinheiros, tem cedro. Ainda está lá hoje viva a história. Muitos grupos protestantes vão passar noites aí, hospedados, orando. Os pastores levam suas igrejas para ir ainda hoje, porque é um local. Os judeus não podem ir aí por questão política, né? Mas a gente pode, porque a gente não tem briga com ninguém, não é? A gente vai, estuda, participa. Aqui é o rio Jaboque, as montanhas de Gileade. Aqui a ponte, a gente ainda tem condições de como é que se diz? Levar o ônibus para entrar por essa estradinha, ficar aqui, parar e apreciar a paisagem, fazer as nossas preces e ainda trazer para vocês uma ideia dinâmica de como é esse lugar. A paz, as águas correndo, ter condições de sentir na pele a importância que é um lugar desse com relação à doutrina espírita pela mediunidade, com relação à história, porque nessa região, isso aí é o nosso grupo, nessa região também nasceu, para quem não sabe, o profeta Elias. Quer dizer, a Jordânia é um país hoje que fica entre o Egito e Israel. Então, quando Moisés traz o povo do Egito, passa por aí e acaba atravessando e entrando em Jericó por Israel. Então, é um lugar que vale a pena a gente trazer para vocês pela importância que ela representa para o estudo da mediunidade. Porque sem mediunidade não tinha havido o convite de Abraão. Isso eu estou falando de primeira revelação. Sem mediunidade não tinha havido esses fenômenos que aconteceram com Jacó. Sem mediunidade, o povo hebreu não se chamaria hoje o país Israel. Então, a importância desse levantamento é exatamente essa. Essa palavrinha hebraica, Navi é intermediário entre os dois planos. E não é uma palavra nova. Kardec deu um sinônimo para ela. Porque o hebraico chama Navi, o grego chama profetes, que é o mesmo Navi, é o intermediário entre os dois planos, e Kardec chamou de intermédium, porque é aquele que está entre os dois planos, como diz os hebreus e como diziam os gregos nos seus estudos do fenômeno da mediunidade, das chamadas pitonisas, que a gente sabe da história da pitonisa de Endor, e não é nada novo. As nossas reuniões mediúnicas que a gente hoje, graças a Deus, faz nas nossas casas, naquela época se fazia nas grutas, porque era proibido, o próprio Saul proibiu, mas depois que a coisa pegou, ele foi procurar uma médium para ter uma solução para a sua vida.
Tá certo? Então, não estou trazendo nada que a gente desconheça. Estou apenas lembrando para vocês que conhecer a doutrina espírita, preciso que a gente vá um pouquinho lá atrás, ver que as suas raízes não são por acaso. Ela não foi codificada por acaso. É uma doutrina que tem raízes na própria Bíblia. E lamentamos que muitos teólogos achem que isso é coisa secundária, é coisa do demônio. E eu só lamento porque quando eu vejo ou escuto alguém dizer isso, eu acho que é um atestado de desconhecimento. Respeito, porque é o nosso papel, mas não significa que acato. Porque se ele é cientista, se ele é teólogo, eu também sou. Se ele é qualificado, eu também sou. E a gente tem todo o direito de ir atrás. Felizmente eu estou numa doutrina, meus irmãos, que é a única que me suporta. Porque se eu fosse católico, eu já era herege há muitos anos. Né? Como protestante, mesmo na universidade, os pastores me chamavam de 666, a besta apocalíptica. Quer dizer, eu não podia, não ficou lugar nenhum para mim. Quem me tolera o espiritismo. Por quê? Porque ele é filosofia, é moral religiosa e é o quê? Ciência. E eu sou cientista, registrado no CNPq, com trabalhos publicados, com tese. Então eu tenho uma vaguinha também ao solo, para ter condições de chegar aqui e trazer essas descobertas, que não é proibido, não é? Para vocês. Na história, os árabes chamavam de Nabá, o que os hebreus chamam de Navi, o que os gregos chamam de profetas e o que Kardec chamou de médium. Os assírios chamavam de Nabu. Então, Nabu, Naba, Navi, profeta e intermédio, é tudo a mesma coisa. Só que os árabes usavam essa palavra no significado de borbulhar, olha. Naba significava borbulhar. O que é borbulhar? O caráter frenético da incorporação mediúnica. As pessoas ficavam tremendo, borbulhando, se chamava de Naba. Os assírios chamavam Nabu, o deus Nabu, que era o de gritar, publicar, anunciar, e o deus babilônico se chamava Nabu. Então está tudo na raiz de Navi, porque o B e o V nas línguas semíticas é a mesma coisa. Tá certo? Só que no começo da palavra chama B, no meio é V. Eu digo Beit casa, mas se eu digo Tov, bom, a letra é a mesma, é o mesmo B de Bait. Mas quando eu digo Tov, é o mesmo B, mas como já é no meio da palavra ou no final, ele passa a soar como V. Ok? Então não há diferença, há muitas vezes desconhecimento. O Egito também trouxe uma colaboração muito grande nesse sentido, né? Esse aqui não é Indiana Jones, sou eu mesmo. Né? Nós já tivemos por ali também nas nossas buscas, né? E Moisés se notabilizou pelo fenômeno mediúnico de efeito físico chamado sarça ardente. Aqui a sarça ardia, mas não se consumia. E nós visitamos essa região também. Kardec chama isso de pirogenia, é a qualificação na doutrina, que está tudo explicado. Só falta a gente ir lá buscar a essência. Só que Moisés, na sarça ardente, escuta uma voz. E pasmem os senhores, que todo mundo pergunta, porque os médios, é aí que eu quero trazer para nós essa lição maior, no meio de tudo isso, nós vamos fechar com essa análise. Os médios eram sempre escolhidos de Deus. Abraão foi escolhido, Jacó foi escolhido, tá certo? Nós estamos trazendo aqui uma série de Moisés, o grande médio, como diz Emmanuel, o grande médio do Sinai que recebe das mãos do Cristo o maior código moral de todos os tempos. Está lá em A Caminho da Luz, essa colocação dele. Diz que Moisés
escuta uma voz no meio daquele fogo, uma voz. Vai ao Egito e liberta meu povo. E olha como Moisés era desprendido e entregue, como Saulo foi na estrada de Damasco, Senhor, que queres que eu faça? Como Maria foi com o anjo Gabriel, eu sou a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Moisés não foi diferente, ele pergunta assim, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou? Porque você não me disse seu nome, você está dizendo que eu tenho que ir ao Egito, e olha que ele tinha morto um soldado lá, ele estava fugindo, ele não tinha vontade nenhuma de voltar ao Egito, porque ele estava sabendo que seria perseguido, mas ele assumiu o compromisso, que a pergunta dele é de alguém que está pronto a fazer o que foi pedido, porque ele pergunta, quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou? Aí os tradutores colocam essa frase, dizendo que ele disse, eu sou o que sou. Não considere isso uma resposta convincente. Chega lá, olha, eu sou o que sou, mandou dizer que você soltasse o povo. Eu acho que foi por isso que Moisés teve tanto trabalho. Não é? Não tem nenhum significado essa frase. Para mim não tem. Como recado, não tem. Nenhuma senha de, não é, coronel, de oficial de dia, ninguém, eu sou o que sou, também não cabe. Não cabe. Então, diz o Moisés, aí o autor da frase, que é Moisés, diz assim, Vaiomer Elohim el Moshe, e disse Deus para Moisés, Errie, Ashe, Errie, eu serei aquele que estarei com o povo. Essa é a frase, e não eu sou o que sou. Eu serei, a partir de hoje, aquele que eu estarei com vocês. Não os abandonarei, vou cuidar de vocês. Então essa é uma frase, o meu Deus, que está comigo e meu irmão. E Moisés pergunta para ele, mas como é que eu vou falar? Se eu sou Ra'ad Shifatai, eu sou mau dos lábios, eu sou incircunciso dos lábios. O que é isso? Vocês sabem? É um segredo que vocês não sabem, mas eu descobri. Moisés era gago. Era. Sabia disso? Aí o povo faz os 10 mandamentos com Charlton Weston, com aquela voz que quando bate arrepia até os alto-falantes do filme, né? Como se fosse a maior voz, mais bela. Moisés era gago, ele não tinha condições de falar. Aí surge o primeiro médium do encarnado. Deus diz assim, eu vou falar para ti, tu fala para Arão, e Arão é que fala para o faraó. Porque se não fosse assim, não precisava de Arão. Para que Arão? Era o próprio Moisés que resolveu o problema. Então são coisas que na Bíblia está lá escrito e ninguém sabe. Por isso que as traduções, é importante a gente ir ao texto original. E no Êxodo 20 está a chamada pirografia, que são os conhecidos 10 mandamentos, que no judaísmo não são 10, são 613. Não sei se vocês sabiam que não são 10. 613 quer dizer, 10 é o código moral, e 613, os outros 603 são código civil. Era adaptado àquela época, como muito bem classifica Kardec, porque o povo não entendia a linguagem do amor. Por isso que a primeira revelação é do Deus temor, a segunda é que Jesus vem com a revelação do Deus amor. Tá certo? Essa é a montanha do Sinai. Nós já subimos essa montanha, porque leva-se 6 horas subindo. Tem que subir de madrugada. Você não sobe durante o dia, porque aí é deserto. E o deserto durante o dia ele chega a 70 graus na sombra. Vocês aqui do Piauí que acham que Teresina é quente, você dá uma voltinha ali na planície do Sinai para você saber o que é calor. Tá certo? Então a gente só pode subir saindo de meia-noite. Só que meia-noite a temperatura já está em torno de -10. Então você não sobe
Eu baixinho assim, eu parecia uma cebola subindo na... Né? Capas e mais capas, capas e mais capas. Né? 6 horas subindo, até chegar lá em cima. Quando é de manhã que você chega lá, que você desce, aí você vai tirando as cascas da cebola, e o calor vai chegando. É interessante, é uma experiência viva, muito rica, né? E aqui isso aqui é uma foto que eu tirei de cima do Sinai. Quando nós fizemos o filme Nos Passos do Mestre, filmamos aí. E isso aí são 2.288 metros, e quem tem um pouco de sensibilidade mediúnica, porque o deserto, gente, não tem nada. A vantagem do deserto é que lá você tem que buscar Deus, porque não tem outra coisa, só Deus que está lá. Você acha mais o que no deserto? Não é? Inóspito demais, não tem absolutamente só pedra, porque sobretudo o deserto do Sinai, naquela região, não tem areia, só pedra, rocha, muito rica em ferro. Você vê que as montanhas são terríveis. Se você cair daí, você não morre da queda, você morre de fome, porque passando todo caindo e não chega embaixo. Você vê ainda Saul em casa da pitonisa de Endor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante. Uma verdadeira reunião mediúnica. Porque Saul, tendo a mulher visto Samuel, soltou um grande grito e diz: por que me enganastes? Porque o diálogo é o seguinte: Samuel chega lá, ele estava querendo consultar Deus, os inimigos chegaram, ele não tinha saída, e Deus não deu nenhuma resposta para ele. Então me procurem uma pitonisa. Os empregados dele procuraram essa mulher, e ele foi disfarçado, porque ele tinha proibido qualquer ação de pitonisa naquela região. E quando ele chega, ela diz assim: o senhor sabe o que Samuel fez com esse médium? Mandou matar, mandou perseguir. Ela disse: não, mas eu não farei nada contigo. Ele não disse que era Samuel, ele não disse que era Saul, o primeiro rei de Israel. Mas a mulher era uma médium tão perfeita, que quando ela começou a entrar em transe mediúnico, ela viu Samuel subindo. Agora, curiosidade de traduções, né? Ela diz: Ani roe ha Elohim she ha'al. Eu vejo um Deus que sobe. Ela viu Samuel como se fosse um Deus. E os tradutores, sabe o que é que colocam? Eu vi um fantasma. A expressão do original é Elohim, Elohim é Deus. Mas as pessoas, para negar que o fenômeno é um fenômeno natural e até divino, não colocam. E ela, olha, ela viu Samuel, quando ela começou a descrever, Samuel disse para ela, o espírito de Samuel, já morto, para quem diz que os mortos não voltam, está aí na Bíblia, não é? Ela disse, Samuel disse para ela: quem está aí com você é Saul. Aí ela soltou um grito. Quando ela viu Samuel dizer isso para ela, soltou um grito e perguntou: por que me enganaste? Você é Saul? Que até aí ela não sabia. Aí Saul disse: não se preocupe, que eu não farei nada com você. Só que Samuel disse para ele assim: como você não seguiu as ordens de Deus, amanhã você estará conosco. E no dia seguinte ele morreu. Então, significa que foi uma reunião mediúnica muito perfeita, de uma média excelente, que não mentiu, nem mistificou nada, disse a verdade. E ainda vi os pastores dizer: não, isso era reunião de Satanás. Bem, cada um tem um Satanás que merece, né? Aí ele pergunta: que vês? Vejo um Deus que sobe. Olha aí. Samuel, 1, 28, 13. Eu vejo um Deus que sobe. Então ela não estava vendo, porque Samuel se vestia como um profeta, com aquela sua capa, com aquele, parecia um Elohim. Por isso que ela disse: eu vejo um Deus que sobe. Está lá em 28, 13. É possível que a Bíblia de vocês não esteja assim, mas é a verdadeira tradução. Por que me perturbas? Pergunta Samuel, me fazendo subir até aqui. Por que fazendo subir? Ele estava embaixo? Estava, porque
Os hebreus acreditam que todo mundo que morre passa pelo Sheol. O Sheol é uma região inferior. Sheol é o que a igreja chamou de Guerrinom, Geena, inferno, que a gente chama de umbral, que os hebreus vão para o Sheol, os católicos vão ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, os protestantes ou para o céu ou para o inferno, e a gente vai para o umbral. Ou vocês acham que a gente criou umbral para os outros? Só vai para o umbral espírita, não tem outra classe lá não. São aqueles que realmente entendem que o umbral é a nossa casa. É porque a gente às vezes quer ser Brastemp, ninguém quer ser GE, FAEP, né? Só quer ser, acha que não passa lá. Mas não é bem por aí. Isso aqui, olha gente, Endor, as montanhas de Endor, que fica no Vale do Esdrelon, aonde fica, que é chamado de Vale do Armagedon também, ou Israel, que é o vale que fica. Essa foto eu tirei do Monte Tabor. Vocês olham que coisa curiosa. Na primeira revelação, do lado de lá está a gruta de Endor. Samuel encontrou Saul. Do lado de cá, onde nós estamos nessa foto, está Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor. Quando você analisa a história, você vai ver que a primeira e a segunda revelação estão lado a lado. E a terceira vem como complemento para explicar todos os fatores. Esse é o Monte Tabor, que é um dos mais belos montes da Galileia. Você vê a forma dele, ele parece uma taça emborcada, mas como ele fica numa planície imensa, só tem ele no meio. A palavra Tavur, em hebraico, olha aí, Tavur, olha o V, como eu falei. É o B no meio da palavra. Tavur significa umbigo. Então o Tabor parece um umbigo no meio daquela planície. É como se fosse um monte umbigo. Esse é o verdadeiro significado. Aonde Jesus subiu com Moisés, ou com Pedro, Tiago e João, e se transfigurou. Fica 602 metros acima da planície de Esdrelon, aonde aconteceu o fenômeno mediúnico que eu considero um dos mais reveladores do Novo Testamento. Porque Jesus recebe Moisés e Elias, né? Essa resposta eu só vou dar depois. Aqui a gente sobe mais ou menos até a metade de ônibus, daqui para cima vai de van. Na época Jesus foi a pé, tenho certeza, porque não tinha, no máximo foi de jumento, não tinha carro, não tinha nada, né? Mas hoje a gente já sobe, né, Coronel, toda na maior regalia, né, com ar-condicionado, etc, etc, né? E Mateus 17 é que narra esse fenômeno, né? Jesus se transfigura, olha aí. E a gente acha que o maior fenômeno desse acontecimento é a transfiguração. Não é, viu gente? Porque Jesus não ia se transfigurar só para dizer que existe esse tipo de mediunidade. Essa transfiguração vai mais além do que a gente pode imaginar. Moisés, primeira revelação, Jesus, segunda, e Elias, que foi o defensor do monoteísmo contra os sacerdotes de Baal. Segundo Jesus, ele foi, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João, ele voltou como João. E a pergunta dos discípulos, isso aqui a igreja da transfiguração, como Moisés diz, Pedro diz assim: Senhor, permite que fiquemos aqui, construamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e que a gente possa ficar aqui. Imaginem vocês a energia que envolvia aquele momento. Às vezes a gente termina a nossa reunião mediúnica, não quer sair da mesa, está tão bom, vamos ficar ali hibernando, vamos ficar aqui mais um pouco. Imagina num acontecimento desse. Pedro não queria mais sair dali, estava bom demais, senhor, vamos ficar aqui, vamos sair mais daqui não. E Antônio Barlucci, que é um arquiteto italiano, ele construiu a igreja, o projeto, com 3 torres representando 3 tendas, né? Jesus, Moisés e Elias. É a chamada Igreja das Transfigurações, com as 3 tendas. Aqui é a entrada da igreja, aqui bem na frente já da igreja, aqui um grupo nosso, olha o Zé Fernando aqui, coronel, outro coronel conosco, né? Então, gente, o que é que eu vejo particularmente nessa transfiguração? Quando eles descem do monte,
os discípulos perguntam, mestre, por que disse os escribas que Elias tem que vir primeiro? Era uma crença, todo mundo acreditava que Elias viria, porque Malaquias fala no capítulo 3, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E aí eles discípulos sabiam, o próprio Jesus, Isaías fala da voz do que clama no deserto, endireitai vossos caminhos, preparai vossas veredas. Então, João viria para preparar, e Jesus falando de João, disse que ele, dentre os filhos de mulher, ele foi o maior, e que ele é mais que um profeta, é mais que todos os judeus que ali existiam, porque quando se fala de filho de mulher, está se falando de judeu, porque quem dá nacionalidade ao judeu é a mulher, não é o homem. Se o judeu o homem casar com uma mulher não judia, os filhos dele não são judeus. Mas a mulher que casar com um judeu, até com um não judeu, até com um parnaibano, o filho dele é judeu, porque a mãe é judia. É nesse sentido que Jesus diz, dentre os filhos de mulher, dentre os judeus, ninguém foi maior do que João. E quando os discípulos perguntam, por que é que disse que os escribas que Elias tem que vir? Jesus diz assim, Elias virá para restaurar todas as coisas. O que significa que Elias não tinha feito tudo como João. Ainda tinha alguma coisa para fazer. Porque eu não encontrei em nenhum teólogo, em nenhuma pesquisa, vamos dizer assim, na Terra, no planeta Terra, um teólogo que deu uma explicação para esse versículo. Porque Jesus disse que Elias terá de vir para restaurar todas as coisas. Usemos a versícula superior. Para mim está claríssimo. Porque quando ele fala de João, ele diz que ele veio e não foi conhecido. Com eles fizeram tudo o que queria. Não foram conhecidos. O povo não conheceu João. Mas ele iria voltar para que o povo o conhecesse. E ficasse conosco até a consumação dos séculos. Aqui a gente, é um localzinho que sempre tem ali, eu não sei se o grupo de vocês foi, se o padre levou para ali ou não, mas a gente sempre fica aqui, faz sempre uma oração, lê o texto, que a gente faz um curso, né, por onde a gente passa. E aí, Jesus como médium de cura, imbatível, o maior médium de Deus de todos os tempos, ele realiza coisas maravilhosas, porque, imagina, a gente não vai avaliar a energia, quantidade de energia de Jesus. Não temos como medir, nem apreender, nem ter condições de avaliar. Não é? Essa mulher com esse fluxo de sangue, que é uma das curas que Jesus faz, porque Jesus tinha tanta energia que extravasava. Nós entramos em Betsaida, e Marcos fala que quando Jesus entrou em Betsaida, trouxeram um cego. E ele pegou o cego, afastou um pouquinho da cidade ali. Hoje não tem nada em Betsaida, é só ruínas, né? Aí colocou as mãos nos olhos dele e perguntou, que vês? Ele diz assim, Senhor, eu vejo as pessoas caminhando como se fossem galhos de árvores. Ou seja, o cego estava vendo, mas não estava vendo bem. Aí Mateus diz assim, Jesus reinocula as mãos nos olhos dele e pergunta, e agora? Ele diz, agora Senhor, eu vejo tudo nitidamente. O que significa que Jesus tinha um grau de energia, um gradiente de liberação energética que ele testou nesse cego, fazendo uma primeira inoculação que não foi suficiente e em seguida fazendo a segunda. O caso dessa mulher é semelhante, mas tem uma maravilha a mais. No judaísmo as mulheres são discriminadas, ou quando não discriminadas, elas têm um papel específico, sobretudo na ortodoxia. A mulher tem uma posição, o homem tem outra. As mulheres judias, elas têm uma ação em casa. Isso é muito visível na parábola do filho pródigo. Quem foi que foi receber o filho pródigo? Foi a mãe ou foi o pai? Foi o pai, que vendo o filho ao longe,
foi recebê-lo. Se fosse no Nordeste, era a mãe que saía se descabelando. Meu menino voltou, ia lá se agarrar e fazer a maior algazarra, não era não? Meu bichinho, você comeu, tomou banho, você está com o que é que está faltando? Não, mulher não aparece nessa parábola, que Jesus é criada por Jesus, mas ele estava falando para judeu. Ele não podia dizer que a mãe foi receber o filho, porque seria anti-judaico. A mulher não pode tocar no homem, sabia disso? Eu já cometi muita gafe, que eu visitei sinagoga há 5 anos, convivi com judeu, e eu fui apertar a mão da esposa do rabino e ela botou a mão para trás assim. Eu digo, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, o que foi que eu fiz? A mulher está com raiva de mim. Eu, até então, não tinha muito conhecimento isso já foi há uns 20 anos atrás. Depois eu fui saber, o Levítico diz que a mulher, durante o ciclo menstrual, ela está impura. Quem tocar nela também fica. Então, os homens, ao contrário daqui no Brasil, a gente abraça, beijinho para lá, beijo para cá, 3 para casar, não é aquela coisa toda cheia de afinidade. Lá não. Mulher não canta, homem no outro. O cara não vai chegar a perguntar se a senhora está ou não está, então tem que já evitar. E cada um fica na sua e acabou a festa. Porque é princípio judaico. Vocês estão achando graça, mas é uma verdade, gente. Eu convivi. Eu, para ser professor de judaísmo, eu tive que estudar judaísmo, eu conheço judaísmo. Né? Lecionei 15 anos na universidade, judaísmo. Então, essa mulher, imagine você, essa mulher tem um fluxo de sangue há 12 anos. Então ela queria ser curada, mas ela não queria tocar em Jesus para não torná-lo impuro. A gente não percebe isso porque não conhece judaísmo. É por isso que ela disse, se eu tocasse ao menos nas franjas da sua túnica, que eu iria ficar curada sem torná-lo impuro. Então ela começa, ela passa a mão, aqui tem esse quadro na cidade de Magdala, não sei se você visitou, que ela tocando o dedo na túnica, saindo uma luz da túnica de Jesus, né? Que Jesus, no meio da multidão, Jesus diz assim, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E os discípulos, mas Senhor, no meio de tanta gente, como é que vai saber quem foi que tocou o Senhor? É gente para lá, gente para todo lado. Ele disse, alguém me tocou, porque eu senti que saiu algo de mim. Ele sentiu que saiu a energia dele. Porque o gradiente maior sempre cede ao gradiente menor. Isso é, se você pegar 2 aquários, um cheio d'água e outro seco, fizer um furo no meio, a água que está do cheio vai passar para o que está seco, até equilibrar. Então a energia de Jesus saiu espontaneamente. E aí, quando ele está perguntando quem tocou, quem me tocou, a mulher começa a ficar com medo, descubra que foi ela. Porque ela seria punida com apedrejamento. Porque tinha feito um ato de tornar uma mulher tornar um homem puro. E aí Jesus diz, enquanto está perguntando, ela sente que aquele fluxo tinha desaparecido. Depois de 12 anos. Aí sim, ela não tinha mais, né? Ela não tinha mais motivo para se esconder. Ela disse, Senhor, fui eu que te toquei, mas eu já estou curada. Como se dissesse, eu não tenho mais motivo para me esconder. Eu não o tornei impuro. Observem o amor, a superioridade, as barreiras quebradas por Jesus, porque o amor, como diz Pedro, cobre a multidão dos erros. Então a misericórdia dele, o amor e a doação, a fraternidade, fez com que aquela mulher, além de ficar curada, não o maculasse. Por isso que o espírita tem que ter esse pensamento. A gente pode entrar em qualquer canto, qualquer lugar, e sair ileso. Nós não podemos escolher lugares para entrar. Faz uma prece e entra tranquilo que você vai entrar perfeito e vai sair perfeito. Porque a luz entra nos charcos e não se macula. Assim é o exemplo de Jesus. Olha aí. Tá vendo? Ela tocou só na franja para não maculá-lo, para não. Desses homens que nós vimos aqui, cobrou alguma coisa pela tarefa que realizaram?
É aí que eu quero chegar. É esse o ponto do que Jesus disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Feliz o homem que não põe esperança no dinheiro, que acumula tesouro no mundo espiritual, onde a traça não come, o ladrão não rouba e a ferrugem não destrói. Porque ele ensinou em Mateus 10, dá de graça o que de graça recebeste. Então o Espiritismo, a faculdade mediúnica tem que ser gratuita. Não podemos aceitar absolutamente nada de ninguém, porque não nos pertence. E eu fico muito preocupado, porque nós estamos acabando de filmar mais um documentário sobre Paulo de Tarso, e eu percorri toda a história dele, toda a vida dele, e me lembro muito dos conselhos de Jesus que Paulo seguiu fielmente. Porque Paulo, quando ele chega em Alexandria de Troade, quando ele termina todo o seu processo, que ele vai para Mileto, ele manda chamar os cristãos de Éfeso para encontrar com ele em Mileto, e ele deixa um recado, onde ele fala, nas suas despedidas, que ele sofreu, foi apedrejado, foi chicoteado, apanhou, mas em todos os momentos o Senhor Deus, Jesus estava comigo, eu não desisti por isso. Mas tudo que eu fiz foi com o trabalho das minhas mãos. Está lá, nas suas despedidas, na sua última parte da terceira viagem dele, depois que ele sai de Troade e vai para Mileto. Dizendo ele: eu nunca fui dependente de comunidade nenhuma. Eu vivia de ser construtor de tendas. Onde ele chegava, em Corintos, onde ele encontra Áquila e Priscila, ele recebia o apoio e trabalhava durante a semana, porque ia falar no sábado na sinagoga, porque a sinagoga só abre nos sábados. Então nós temos, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24, no seu incomparável sermão, que é o sermão do monte. Mas eu queria fechar o nosso estudo com uma narrativa que uma certa vez eu li numa obra de Divaldo Franco, que conta a história de um médico de cura, que ele vivia do ofício de construir esses tamboretes de 3 pezinhos que a gente conhece aqui, deve ter também lá para Paraíba, tem. Mas ele tinha uma mediunidade de cura maravilhosa. E ele tinha uma esposa doente, com problema mental, vivia constantemente sendo interna, e o pai, em cima de uma cama, já idoso, que ele cuidava do pai dele. E com o dinheirinho que ele conseguia dos tamboretes, ele ajudava as internações que a mulher sofria, os remédios que compravam. E um cidadão muito rico tinha um problema de uma enxaqueca, uma dor de cabeça, que medicina nenhuma curava. Aí alguém encaminhou ele para ir procurar esse médium. Se ali tem um senhor que ele reza na sua cabeça e você vai ficar bom. E ele foi. Diz que a casa é muito humilde, tinha um corredorzinho. Ele entrou a primeira vez e lá atrás, vizinho à tenda dele, ele tinha uma mesinha, onde ele fazia as preces dele ali e aplicava os passes nas pessoas que o procuravam. E o primeiro passe que aquele homem tomou, ele já sentiu uma diferença muito grande. No segundo, quando chegou, o médico tinha recomendado que ele precisava tomar 5 passes. O primeiro ele viu a esposa dele, no segundo já não viu. Aí ele perguntou: onde está a sua esposa? Minha esposa está no hospital, ela está interna, porque ela tem um problema mental que ninguém sabe o que é, ela tem crise e hoje ela está interna. Só está aí o meu pai, que eu estou cuidando dele, ele tem
já não tem mais condições de caminhar, eu tenho que dar banho, eu tenho que virar ele na cama para não criar escárias, aquela coisa toda. E ele ficou pensando, coitado, um homem tão bom, porque no terceiro passo ele já estava completamente curado, já não sentia mais nada. E ele disse, eu preciso ajudar esse homem, pensou aquele cidadão que tinha muito dinheiro. E disse assim, o senhor não cobra nada pelo trabalho que o senhor faz? Eu disse, eu não posso cobrar, meu filho, porque não é um trabalho meu. Eu recebi essa tarefa do próprio Cristo, então eu não posso aceitar absolutamente nada em troca. Mas aquele homem ficou impaciente. No quinto passe, que ele era o último, ele pegou um envelope, colocou uma vultuosa quantia em dinheiro e não ofereceu a ele, deixou o dinheiro depois do passe, propositadamente ali em cima da mesinha onde ele recebeu o passe, e saiu. Antes dele chegasse no portão, o médio, ele ouve os passos largos dele atrás e diz, senhor, o senhor esqueceu esse envelope aqui, em cima da mesa. Ele disse, não, eu queria que o senhor entendesse, eu não esqueci, eu deixei de propósito, porque eu observei que o senhor precisa de dinheiro para sua esposa, que está sempre se internando, para ajudar a comprar um remédio, alguma coisa, e não considere isso pagamento. Considere que é uma gratidão da minha parte. O médico pegou o envelope e disse, por favor, receba o seu dinheiro de volta. Não queira destruir no minuto, porque eu levei 25 anos para construir. Se Deus quisesse, minha esposa já estaria curada, meu pai já estaria bem. Então eu lhe agradeço, mas eu não posso aceitar, porque o que eu lhe ofereci não fui eu. Faça alguma coisa por Jesus, que foi Ele que lhe curou. Então isso é um ato que eu acho que nós temos que ter, vigilância em todos os sentidos. Porque eu acho que o grande trunfo que eu sempre tive com relação aos meus amigos que eu respeito muito, os protestantes, é que eu vivo do meu trabalho. Eu tenho meu emprego, eu sou professor, eu tenho minha clínica, então eu não preciso de viver da doutrina, eu vivo para a doutrina. E é um cuidado que nós espíritas precisamos ter. Em determinada ocasião, um pastor veio querer me... Eu não gosto de discutir, eu busco a paz. Mas quando o camarada me encurrala, eu procuro uma saída. Né? E ele chegou para mim e queria me convencer que eu estava errado nas minhas atitudes, na minha decisão. Na minha atitude não, na minha decisão de ser espírita. Eu digo, pastor, eu tenho uma grande vantagem. Eu posso deixar de ser espírita a hora que eu quiser. E o senhor não pode deixar de ser pastor. Porque o senhor vive da sua igreja. O senhor tem carteira assinada, eu não tenho. Na minha doutrina, eu tiro do meu bolso para botar na doutrina. Eu não tiro da doutrina para botar no meu bolso. E ele não teve contra-argumento. Então é preciso que a gente tenha essa lisura. Porque quando Jesus fala não servir a Deus e a Mamon, Mamon é o de Deus, a palavra hebraica Mamon significa dinheiro, é não misturar. E Jesus soube muito bem fazer isso quando ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não significa que nós sejamos contra dinheiro, não possamos ter dinheiro, ser rico, ter condições, não. Significa que nós não somos escravos do nosso dinheiro. Nós precisamos utilizá-lo em benefício daqueles que nos cercam, porque o que Deus nos colocou não nos pertence. Nós somos administradores daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Porque na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. A nossa saúde, a nossa fortuna. Eu tenho um grande amigo pastor, que ele deixou de ser pastor por isso. Porque ele dirigia 63 igrejas e um casal da igreja dele, dizimista, que a religião dele era adventista, casou, eles casam, os adventistas casam muito cedo para evitar a promiscuidade e essas coisas todas. Ele fez uma bênção no ventre da mulher e a criança nasceu com uma deficiência
um grau de excepcionalidade grande. E ele disse, eu fali, porque o casal fazia tudo que a igreja mandava. Eu ainda dei uma bênção, e nasceu um filho doente, Deus está me punindo. E por conta disso, ele fugiu de Pernambuco, foi para a Imperatriz, e lá ele conheceu um centro espírita em Imperatriz, que eu tinha passado lá, no Maranhão, e a dona, não sei se foi Helena, mas a dona disse assim, não sabia que ele era pastor. Disse, o senhor conhece tanta Bíblia? Leia esse livro aqui. E emprestou a ele o Analisando as Traduções Bíblicas. Ele leu, virou a cabeça, deixou a igreja, hoje é espírita, fundou uma casa espírita em Caruaru, vizinha à sua igreja, e quando os fiéis passam, pastor, o senhor devia estar aqui. Não, menino, venham para cá, que agora eu estou aqui. Quer dizer, ele hoje é dirigente de uma casa espírita, e estamos fazendo um grande encontro em Caruaru agora em dezembro, porque ele é o dirigente, eu, Haroldo, o Rossandro Clige, o Braulio Berti, lá da Clóvis Nunes, e mais outras pessoas, que se chama Revivendo Jesus em Caruaru no dia 1º e 2 de dezembro. O que significa que quando você encontra a verdade, realmente você se liberta. Paulo defendia isso, vivo da minha profissão. O Talmud diz, você quer servir a Deus? Trabalhe, e depois do expediente vá servir a Deus. Não viva da sua religião. E eu lamento que muitas pessoas que dizem ser seguidores de Paulo de Tarso são tão muitas vezes ligadas a dinheiro do que a espiritualidade. E nós temos, só para vocês não relembrarem, que eu sei que todos sabem, o capítulo 16 do Evangelho fala exatamente sobre esse título, não se via Deus e a Mamon, que os profetas e os poderosos daquela época, os médios daquela época, os profetas, eram sempre perseguidos pelos poderosos. Não é por quê? Porque todos os profetas vinham de famílias humildes. Natã e Davi, por exemplo, a gente sabe, Jeremias foi perseguido tanto que Jesus disse, dessa geração será pedido conta do sangue de todos os profetas. E não é diferente conosco, médios, gente. Não mudou nada, mudou que agora é quantidade, porque Joel disse que no final viria, Deus derramaria de seu Espírito sobre todos nós. Todos teriam faculdade mediúnica, como aconteceu em Atos 2, com o Pentecostes, no retorno de Jesus. Então eu queria deixar essas reflexões para vocês, que a gente fosse forte e fiel, porque médium sofre, viu, cá para nós. Não é fácil ser médium, porque também tem um mérito, né? A gente tem que vencer as dificuldades. Não, Emmanuel dizia para Chico, nenhum privilégio em nome da doutrina. A gente acha que ser espírita, ou muita gente pensa, que os espíritos vêm carregar a gente nas costas, fazer trabalho para a gente. Eu recebo muito, professor, o senhor vai para o centro amanhã? Vou, meu filho. Peço um irmão para passar lá em casa, que eu vou viajar quarta-feira. Eu digo, ó, meu filho, se eu viajar quarta-feira, faça a revisão do carro, arruma um bom motorista, porque espírita não faz esse tipo de trabalho, não. Espírito não vai fazer isso, não. Faça a sua parte. Porque não existe nenhum milagre na nossa vida. Existe a lei de causa e efeito, semeadura e colheita. Daqui a pouco a gente vai falar com vocês, às 8 horas, sobre as parábolas, né, da figueira que secou e a mediunidade. Eu paro por aqui porque já estourei, eu acho que no tempo, né? E se Deus quiser, vocês vão ainda me tolerar um pouquinho daqui a pouco. Até já.